Amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa 19ª videoaula, essa que será sobre comunicação eletrônica e digital. Vamos lá. A comunicação eletrônica e digital no mundo de hoje, ela é soberana, né? Quando falamos de comunicação interna, ela ainda, quando a gente está tipificando, ela ainda vai perder para a comunicação escrita e oral, né? Mas é importante que a gente lembre o seguinte, que boa parte da comunicação oral e escrita também é eletrônica. E na hora de classificar, a gente termina classificando como oral ou como escrita e não como eletrônica. Só quando é tipicamente eletrônica, então, né, fica nessa categoria. Então eu diria que certamente, apesar dos levantamentos apontarem para a comunicação escrita e para a comunicação oral ainda estar à frente da comunicação eletrônica e digital, eu creio que na prática a comunicação eletrônica e digital hoje certamente é a que tem maior volume, digamos, dentro do espectro da comunicação interna da organização no mundo atual. Aliás, interna não, da comunicação de uma forma geral. E da comunicação interna não é diferente. Entre os instrumentos de comunicação interna, eletrônica e digital, vou citar e vou comentar alguns que acredito que sejam bastante importantes, né, por serem mais centrais dentro dessa videoaula de hoje. A primeira é a intranet. A intranet, né, já é um instrumento de comunicação interna extremamente consolidada, porque ela cumpre a mesma função que a internet cumpre com os públicos externos, né, com o público interno, né? A intranet é uma rede fechada, né, de computadores e de informação, e que vai dar conta, na realidade, de todo esse legado informacional que a organização precisa manter, né, atualizado com seus públicos internos, para todos aqueles públicos que trabalham com um terminal de computador, né? Ou seja, todos aqueles públicos da organização que têm um terminal de computador, que usam um terminal de computador no seu trabalho, pode ser atingido através da intranet. Então, é realmente um instrumento bastante interessante para se trabalhar todo tipo de comunicação ampla, difundida, campanhas, informações gerais, notícias, para difundir outros instrumentos, inclusive. Enfim, é realmente um instrumento fantástico e que vale a pena se pensar enquanto instrumento de comunicação interna para se qualificar os processos de comunicação interna no nosso dia a dia. Um outro instrumento que eu gostaria de chamar a atenção são os informativos eletrônicos. Né? Os informativos eletrônicos nos dão, né, uma frente, digamos assim, uma qualidade muito grande no trabalho, né? E o que é melhor, com baixo custo. Quando a gente falou de instrumentos escritos, que tratamos do house organ, né, do veículo da casa, a gente comentou a importância da especificidade de um veículo, né? Então, se a gente está em uma organização complexa, com muitos públicos internos diferentes, o ideal seria termos veículos diferentes para cada um desses grupos, para esses públicos, né? Então, você tem um determinado grupo que tem uma determinada característica, então você tem um veículo específico para ele ali. Tem um outro que tem outra característica, um outro informativo, né, um outro veículo para aquele grupo ali. Cada um com sua linguagem, cada um com seus temas de interesse e tal, para que o trabalho funcione muito melhor do que aquele veículo que tenta dar conta de todo mundo e no final não dá conta de nada, né? O problema é que para a gente ter vários veículos desse impresso é bastante custoso, né?
porque não é só a impressão, mas também a distribuição pode ser custosa. A depender da complexidade da organização, da quantidade de filiais que essa organização tenha, enfim, a depender das variáveis que a gente tenha, né, organizacional, isso pode ser bastante complexo. Né? E o informativo digital, o informativo eletrônico, ele, digamos assim, do ponto de vista logístico, né, facilita bastante as coisas. Porque se você tiver um mailing organizado, né, você consegue fazer essa distribuição de uma forma bem qualificada. E você pode ter, então, vários informativos diferentes e disparar esses informativos para cada um desses grupos com linguagem diferente, etc., como é o ideal, como comentamos que é o ideal. Então, os informativos eletrônicos ou digitais são, nos dias atuais, realmente essenciais de serem trabalhados, mas carecem de um ponto central, além, é claro, da qualidade da publicação, da questão editorial, de um projeto editorial decente, de um projeto gráfico, e tudo aquilo que qualquer outra publicação envolve, um mailing extremamente organizado e qualificado. Tendo esse mailing, certamente você vai conseguir atingir seus objetivos de forma bastante interessante, porque é um instrumento muito interessante para se trabalhar. Um outro comentário que gostaria de fazer sobre instrumentos eletrônicos e digitais de uso interno é do e-mail, né, e dessas redes fechadas, né, de mensagens instantâneas ou de comunicação instantânea que se usa muito hoje. Tanto um quanto o outro não foi criado, né, nem o e-mail, nem esses aplicativos, foram criados para o uso na comunicação interna. Isso é uma adaptação que fazemos, né, desses instrumentos para o trabalho, para resolver fluxos internos e etc. Né? Mas, quando se adapta a isso, é preciso que se tenha cuidado com algumas questões. Tanto o e-mail quanto esses aplicativos que hoje em dia se usa muito, como o WhatsApp, etc., né, para comunicação interna, exigem alguns cuidados e precisa de critério para se trabalhar. O e-mail, por exemplo, né, é muito importante, porque veja, a caixa de e-mail das pessoas é como se fosse a sua caixa de correspondência, só que eletrônica. Né? Então, em geral, as pessoas nos dias atuais já recebem muita informação externa. Né? Então, se a organização entope a caixa do empregado ou dos grupos internos de informação recorrente que poderiam ser passadas através de outros instrumentos, como alguns desses que já trabalhamos aqui, que já conversamos aqui, né, em murais, em informativos, na TV corporativa, na rádio corporativa, enfim, nos diversos instrumentos de comunicação interna que a gente pode trabalhar, e a gente usa o e-mail como comunicação central e entope a caixa das pessoas, a gente deixa de ter eficiência com esse instrumento, que pode ser um instrumento muito interessante ainda. Né? Apesar de, para o uso externo, do ponto de vista corporativo, né, ainda ser muito forte, o e-mail é, entre os mais jovens, um instrumento em desuso, né, que o uso cai cada vez mais. Os mais jovens dizem que o e-mail é coisa de tio, né, e preferem essas aplicações de mensagens instantâneas e privadas, né, como é o caso do WhatsApp. Mas do ponto de vista corporativo, ainda é um instrumento bastante importante e que deve ser pensado de forma séria. Né? É um instrumento que tem seu nível de formalidade, mas o nível de formalidade não é alto. Né? É preciso que se guarde um certo nível de informalidade nesse instrumento, apesar de ser considerado um documento, né, extremamente importante e, inclusive, que guarda características jurídicas, né, na sua
Ou seja, o e-mail não é para ser usado de qualquer forma, mas de forma estratégica como qualquer outro instrumento de comunicação. Agora, em relação a esses aplicativos de mensagens rápidas ou essas redes privadas que se formam através desses aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, é muito importante que a gente chame a atenção de algumas coisas. Na comunicação interna, a comunicação interna ela acontece sempre, né, dentro do ambiente corporativo, ou mesmo quando a gente está falando de organizações que têm filiais em vários lugares do mundo, no ambiente interno dessa organização, não importa o espaço físico, mas da corporação. E, muito importante que se diga, dentro do horário específico de trabalho das pessoas. Esses aplicativos levam as pessoas, às vezes, a usarem inadequadamente o instrumento e criarem problemas seríssimos para as organizações, né? O WhatsApp, por exemplo, tem sido instrumento jurídico, né, trabalhista contra as organizações. Porque, às vezes, um subordinado está em casa, no seu horário de descanso, e recebe ali uma mensagem pelo WhatsApp do seu chefe imediato, do seu patrão, com alguma demanda de trabalho que na cabeça do patrão é para o próximo dia, né? É para o dia seguinte. Mas o horário que aquela mensagem está ali registrada é um horário fora do trabalho dele. E aquilo dali, para a justiça, conta como hora extra. Então é muito importante que a gente fique ligado e crie regras para o uso dessas novas tecnologias. O último instrumento de comunicação eletrônica e digital que gostaria de comentar é o hot site, né? Que é muito comum utilizarmos o hot site para comunicação externa, mas também é muito interessante usá-lo para comunicação interna, para campanhas internas, para difusão de informações internas, ou mesmo para envolvimento dos públicos internos em alguma questão específica. Vale a pena, né, pensar nessa estratégia do hot site também para os públicos internos. A nossa videoaula sobre comunicação eletrônica e digital vai ficando por aqui e gostaria agora de convidá-lo para a videoaula sobre planejamento da comunicação interna.